Boa noite, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa live. E hoje o tema da live está mais do que interessante. Ele está um tema de grande sensibilidade que toca profundamente o coração das mulheres, principalmente as mulheres que estão grávidas. Meu parto, minha história. Esse é um tema que toca no coração de todas as pessoas, porque todos nós, homens ou mulheres, já passamos pelo momento do nosso nascimento. Então hoje a gente vai ter muito conteúdo para falar sobre isso, tá? Se você conhece uma grávida, se você conhece uma mulher que está se preparando para engravidar, manda essa live para ela, convida ela para participar e refletir junto conosco o que é realmente o lugar do parto, o papel do parto na nossa história. Eu vou dar um tempinho para as pessoas chegarem, se conectarem, e a gente vai começar daqui a pouco com muito conteúdo interessante, mas mais do que conteúdo, com muitas reflexões. Tomem água. Vamos começar a pensar um pouco sobre o momento do nosso nascimento. Eu acho que essa é uma perspectiva diferente para que a gente possa falar sobre o parto. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco. Vamos lá. O que significa nascer? Todo mundo sabe que o momento do parto é o momento em que a mulher dá luz, em que o bebê nasce. Mas o que significa nascer do ponto de vista do dicionário? Eu gosto sempre de trazer esse conceito para ajudar a gente a organizar aquilo que é o sentido, aquilo que é o significado e aquilo que a gente coloca como sentido. Então eu pesquisei hoje no dicionário de Oxford, e nascer significa exatamente isso, tá, gente? Passar a ter vida exterior no mundo. Vida exterior no mundo. Esse conceito me chamou muita atenção, porque ele revela a percepção de que a vida começa antes do nascimento. Esse ponto é um ponto-chave para poder balizar todos os conteúdos da nossa live de hoje. Nascer é uma das etapas da nossa vida, mas a nossa vida começa muito antes do nascimento. Existe uma corrente de profissionais na qual eu me identifico muito, que fala que a gente conta a nossa existência a partir do dia do nosso nascimento, é o dia do nosso aniversário. Mas, na verdade, a gente deveria contar o nosso aniversário desde o nosso nascimento, desde o momento da nossa concepção. A gente não sabe esse dia, existem várias metodologias que se usam hoje nos exames de imagem para se aproximar dessa data. Essa data quase sempre é um mistério, mas foi a partir dali que a nossa vida começou. Ah, Jordana, como embrião, como ovo, o fato não é esse, gente. O fato é que desde o começo, em que esse pequeno embrião começa a se desenvolver, ele começa a vivenciar experiências intrauterinas, que ficam marcadas, registradas na memória celular, e que, em algum momento, elas vão ser demonstradas na nossa vida após o nascimento. É muito importante vocês ficarem atentos a isso, porque é essa premissa que vai balizar todo o nosso entendimento mais profundo, mais consciente do que significa o momento do parto. Porque quando a gente fala sobre o parto, quando a gente vê uma live sobre o parto, quando a gente pega estudos sobre o parto, a discussão é sempre muito focada no momento presente. E a gente vai ter este momento também, de falar do parto propriamente dito, o momento do nascimento. Mas a gente tem que pensar que nossa experiência com o parto, homens e mulheres, começa no momento da nossa gestação. Porque cada um de nós que está aqui
já foi um bebezinho um dia, gestado na barriga de nossas mães. E nesses 9 meses em que lá estivemos, vivemos todos os tipos de experiência. Respiramos o ar que nossa mãe respirou, nos alimentamos da comida que nossa mãe se alimentou. Isso parece tão óbvio, né? Mas eu falo nesses termos de coisas óbvias para vocês começarem a perceber como é visceral a relação da mãe com o seu filho na vida intrauterina. Então, se o bebê respira por nós e se alimenta de nós, eu acho que fica fácil entender que as percepções dele estão totalmente relacionadas com aquilo que a gente sente. Então, o campo emocional de uma pessoa, ela vai ser totalmente permeado pelas emoções da mãe durante um bom tempo. A psicanálise fala isso com muita tranquilidade, de que como a criança é conectada com a mãe profundamente até os 7 anos, mas isso começa desde a vida intrauterina, tá? Então, quando a gente pensa em uma mulher que passou a gestação de uma forma segura, de uma forma tranquila, de uma forma estável, a gente entende que esse bebê conheceu um ambiente de segurança, de estabilidade durante esses 9 meses. E ele chega ao mundo com esse conjunto de informações que vão balizar inúmeros processos na vida dele. Baliza a questão do desenvolvimento cognitivo, da saúde mental. Baliza todo o desenvolvimento da criança como um todo. Ao contrário, se essa mãe, ela passa por muito perrengue na gestação, ela passa por momentos de muito estresse, ela passa por situações de insegurança, de vulnerabilidade, de violência, a criança chega ao mundo com uma experiência diferente. Ela chega com experiência de medo, de dor, de insegurança. E isso se reflete muitas vezes no momento do parto. Por isso que a gente tem que estar muito atento. A qualidade do parto está muito, mas muito direcionada com a qualidade pré-natal que esta mãe e este bebê estão tendo. E a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso daqui a pouco. Tá? Então, muita gente me pergunta, trazendo aqui para vocês muitos spoilers do que acontece no atendimento clínico, por que que logo nas primeiras consultas eu pergunto, por que que eu pergunto à mulher, pergunto ao casal, se assim eles chegarem, o que que eles sabem sobre o nascimento deles. E aí eu pergunto a vocês, o que que vocês sabem sobre o nascimento de vocês? Vocês sabem se vocês nasceram de parto normal ou de uma cesariana? Vocês sabem em que contexto vocês chegaram no mundo? Como é que estava a vida da sua mãe, a saúde da sua mãe, a vida familiar? Seu pai estava trabalhando? Seu pai estava desempregado? Havia algum problema de saúde na família? Seus irmãos, se existem irmãos, eles estavam bem? Com que idade? Essa família estava passando por situação de escassez financeira ou de abundância? O que é que sua mãe estava fazendo? Como era a vida dela no momento em que ela engravidou de você? Ela estava trabalhando? Ela estava saudável? Ela estava feliz? Não falando feliz com a gestação, tá? Ela estava num bom momento de vida. A sua gestação foi planejada, foi desejada? E aí agora a gente vai dar um passo mais para trás. Você sabe em que condições, qual foi o momento em que sua mãe veio ao mundo? Qual era o momento que os seus avós estavam vivendo? Por que a gente sai tentando montar elementos dessa árvore genealógica, gente? Porque os óvulos de uma mulher, eles são desenvolvidos quando ela está no 4º mês de gestação. Então, os óvulos que nos geraram foram formados quando nossa mãe tinha 4 meses. O que significa que as impressões que as nossas avós viveram ficam registradas na memória celular dos óvulos que nos geraram. E a gente, ao longo da vida, muitas vezes é permeado por sensações, por percepções, por sentimentos que a gente não consegue entender,
Quem é que nunca, em algum momento da vida, sentiu um sentimento estranho? Tá tudo bem, eu não sei porque que eu tô me sentindo assim, eu tô com saúde, eu tô tranquila. Mas vem sentimentos que muitas vezes nos inundam e que despertam grandes emoções. Às vezes de desamparo, de tristeza, tanta coisa pode emergir e a gente fica sem entender o porquê. Às vezes o porquê desses sentimentos a gente descobre quando vai fazer essa investigação em relação aos períodos da gestação. E à medida que a gente descobre a origem desses sentimentos, o porquê eles permeiam os nossos pensamentos em momentos que nos parecem aleatórios, mas que quando a gente vem investigar, a gente percebe que não são tão aleatórios assim, a gente entra em contato com sensações que na verdade não são nossas, mas que a gente vivenciou na vida intrauterina. E quando a gente toma consciência disso, a gente tem mais poder de gerenciamento sobre essas situações, o que nos liberta, muitas vezes, de memórias ancestrais de sofrimento, de dor, de tristeza, de desamparo, de escassez, que nós não experimentamos na nossa vida consciente, mas que ficam registradas na nossa memória celular e que alguns gatilhos aparentemente aleatórios podem despertar em nós situações das quais a gente não consegue entender porque estamos mergulhados, porque estamos sentindo. Dito tudo isso para vocês, olhando para meu parto, minha história, o parto que cada um de nós passamos, é importante saber como foi esse parto. Porque qual é a diferença, Jordana? Se foi normal, se foi cesárea, eu nasci, eu estou aqui. Sim, chegamos, independente da via de parto. Não existe uma via de parto melhor do que a outra. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas a via de parto fala muito da experiência que a sua mãe viveu junto com você naquele momento. E para entender como isso é impactante para o bebê, a gente vai pensar um pouco, tá? O bebê, quando está na barriga, ele está totalmente contido pela barriga. Ele está totalmente contido por todos os lados. Ele está ali seguro, firme, naquela posiçãozinha apertada, encaixado, de cabeça para baixo não. Mas ele sente uma sensação de segurança e de contenção por todos os lados. E tem um psicanalista que eu gosto muito, que eu estudo muito, que é o Winnicott, que ele fala que essa sensação de contenção por todos os lados é muito importante para o bebê, se apresenta para ele como uma forma de amor. O bebê se sente amado, protegido, seguro dentro da barriga por essa sensação de contenção física. E o que acontece no trabalho de parto? No trabalho de parto, as contrações começam a desafiar essa contenção. As contrações fazem com que essa contenção por todos os lados, ela começa a se fragilizar. E aí o bebê começa a sentir, opa, aqui não está tão seguro assim. Eu não estou me sentindo tão amado assim. E por isso que é tão importante a gente conversar com o bebê durante o nascimento. Explicar para ele o que está acontecendo. Jordana, ele entende, gente, você não tem ideia da potência que significa as palavras para nascer. Se toda vez que um bebê nascesse, ele fosse acolhido por um banho de palavras adequado, a gente teria muito menos situações de vulnerabilidade da saúde mental das pessoas. Porque aquele é um momento estruturante. O momento do nascimento é um momento inesquecível para quem está parindo e para quem está nascendo. Ainda que a gente não se lembre disso com a nossa memória consciente. Mas as sensações, as percepções no momento do parto, elas ficam guardadas e se desvelam em situações que a gente não imagina. Então, quando a gente começa a conversar com alguém, quando a gente está no setting clínico em tratamento,
e a pessoa traz muitos sintomas de ansiedade, pode estar relacionado com o momento do parto. Quando é uma pessoa que tem problemas respiratórios frequentes, pode estar relacionado com o momento do parto. Algumas características de introversão muito forte, até mesmo de um afastamento, de um retraimento social, pode ter relação. É lógico que dentro da psicologia nada é um X, 2 mais 2 igual a 4. Existe sempre um conjunto de fatores que precisa ser analisado. Mas o momento do nascimento, ela está quase sempre em todas as perspectivas de análise. Tá? Então a gente tem aqui um bebezinho contido que é desafiado pelo momento do parto. E começam as contrações, e ele começa a sentir alguma coisa de muito diferente acontecendo, mas não existe uma fala que contribua para uma reparação afetiva sobre o que está acontecendo. E aí esse bebezinho chega aqui, no mundo aqui fora, como a gente chama, né, no mundo aéreo, totalmente desprovido de entendimento do que está acontecendo. Ele sai de um ambiente muito quente, muito confortável, sem luz, e chega na luz, e chega no mundo aéreo, precisa aprender assim, ó, no espaço de um instante, a respirar para sobreviver, precisa se comunicar, porque aqui fora tudo é novo, ele não conhece. E ele pode ser recebido de diversas formas. E aí eu gostaria que vocês levassem essa inquietação para casa, tá? Como foi o meu parto? Quem tiver a oportunidade, pergunta a sua mãe. Se não puder perguntar a mãe, pergunta ao pai, pergunte a uma tia, pergunte a alguém. E comece a entrar no universo mágico do autoconhecimento. E quando eu falo mágico, não é mágico do ponto de vista místico, mas do ponto de vista transformador, que é conhecer profundamente a nossa história. Quando a gente conhece a nossa história, a gente começa a ter um caderno de verdades que vão falando muito sobre a pessoa que somos hoje, a pessoa que nós construímos hoje. Mas vamos lá, voltar para o nascimento, tá? Quando o bebê chega aqui no mundo aéreo, ele precisa ser totalmente adaptado à nova situação que ele está vivenciando. E nesse momento, a fala tem um papel fundamental. Explicar para o bebê que ele acabou de nascer, se apresentar para ele, dizer o seu nome: eu sou Jordana, eu sou sua mãe, você acabou de nascer, aqui é a equipe médica que está nos acompanhando, algumas pessoas vão pegar você, vão cuidar de você. Isso tudo é muito importante. Existem algumas equipes médicas que já trabalham com esse banho de linguagem, tá? Existem alguns médicos e médicas obstetras que, quando eles recebem o bebê, eles já se apresentam e fazem uma apresentação breve do que está acontecendo naquele momento. Quando passam para um outro profissional, quando passam para a médica, para as enfermeiras, para a médica neonatal, para as enfermeiras, já explica um pouco do que está acontecendo. Isso parece ser uma coisa muito... Tem gente que diz: poxa, Jordana, que viagem, que loucura. Para que isso é necessário? Gente, isso é no mínimo uma atitude de respeito. No mínimo. Quando a gente chega num lugar que não conhece ninguém, vamos supor o bebê e a mãe, tá? Imagina que a gente tem um filho de 1 ano, de 2 anos, da idade que seja. E aí a gente chega com ele num ambiente, na casa de alguém da família. Eu sei aonde eu estou indo, para a casa de quem. Eu conheço todas as pessoas que estão ali. E a criança não sabe de nada. E você chega e não diz nem o nome dela, e solta ela no meio de todas aquelas pessoas. Você sabe que são familiares, você sabe que é um ambiente seguro. Mas a criança não sabe de nada. Para refletir. Se essa não é uma situação que gera ansiedade numa criança. No adulto, tá? Quando a gente chega num ambiente que a gente não conhece ninguém, primeiro dia no trabalho novo.
Quem é que não sente aquele friozinho na barriga? Eu não sei com quem eu vou trabalhar, eu não conheço as pessoas ao meu redor. E olha que a gente chega lá na condição de um adulto, preparado para assumir uma função de trabalho, quase sempre tendo passado por um processo seletivo, mas é tudo novo. Por que que o bebê, o nosso filho, não merece ser recebido ao mundo, num dos momentos mais especiais da história da vida dele, com respeito, com consideração, com carinho, com dignidade? A gente não deseja tudo de melhor para os nossos filhos. Por que que a gente não pode apresentar aquele momento a ele? Naquele momento daquela emoção tamanha, sabe? Que a mãe recebe o filho no colo, que o cordão muitas vezes ainda não foi nem ainda cortado. Quando ela está aqui abraçando, estreitando o bebê, com o pai de lado, com o acompanhante de lado. Bem-vindo, meu filho. Seja bem-vindo. Eu sou a sua mãe. O meu nome é Jordana. E eu estou muito feliz de você estar aqui. Nós estamos no hospital, nós estamos na nossa casa. E aqui está a equipe médica que nos ajudou na sua chegada. Eu sei que isso tudo é muito novo. E você está chorando, pode estar assustado. Mas está tudo bem. Nós vamos nos separar por um momento e muito em breve estaremos juntos de novo. Não é um script, tá? Eu estou aqui falando para vocês uma fala improvisada. Mas, na verdade, ela é muito importante. Cada mãe pode construir as suas próprias palavras. Cada profissional de saúde pode construir as suas próprias palavras. O importante é que elas sejam ditas. Palavras para nascer. Boas-vindas para nascer. Euclides está aqui trazendo uma contribuição, dizendo, além de ser muita luz nos olhos dele, ambiente totalmente diferente. Gente, isso é extremamente importante. Foi excelente a colocação de Euclides. Porque a gente, quando dorme, que acorda com a luz forte do sol no rosto, ou acorda com a luz artificial ligada perto de nós, a gente sente um impacto. E olha que a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Quando a gente passa por um procedimento, uma massagem, está relaxando em um momento, e de repente abre os olhos, as pessoas sempre orientam, abre os olhos devagar, vai se acostumando com a luz. E o bebê está totalmente no escuro, gente, por 9 meses. É escuro. Ele não conhece nuances de claridade. E ele enfrenta aquele refletor que é necessário do ponto de vista obstétrico, não é uma crítica, mas que é importante para que ele entenda o que é que está acontecendo, para que esse ambiente que ele chega não lhe pareça tão hostil, tão ameaçador. Até porque na prática clínica hoje a gente sabe que o bebê precisa de alguns momentos de separação da mãe. É necessário para a saúde dos dois. O bebê vai ser ali limpo, examinado pela médica neonatal. A mãe passa um tempinho em recuperação, ainda que sejam poucos minutos. E nesse momento ele está longe de tudo que ele conhece. Porque tudo que um bebê recém-nascido conhece é a mãe. Ele conhece a fala do pai, se foi um pai que investiu naquela nutrição afetiva. Mas o ambiente, o lugar ambiente do bebê é o corpo da mãe. É por isso que durante muitos e muitos e muitos meses, anos na verdade, o corpo da mãe tem uma representação de tanta segurança para nós. Quem tem filho sabe que menino, quando quer ficar doente, corre logo para a cama da mãe, colo de mãe, que é mãe. Porque o nosso corpo é a casa primária, o ambiente de segurança primário dele. Está tudo certo. Essa segurança que a gente consegue passar para os nossos filhos, ela é estruturante. Ela tem uma função fundamental do ponto de vista de estruturação psíquica e cognitiva. Então, oferecer isso para ele é o melhor que a gente pode. Mas no momento em que ele chega, ele é abruptamente separado. E quando ele pode novamente ser contido, abraçado, acalmado, isso vai fazendo com que ele vá trazendo novamente a sensação de segurança,
que ele conhecia e estava acostumado na vida intrauterina, tá? Eu estou falando muitos conteúdos aqui que talvez sejam estranhos para vocês, que talvez seja a primeira vez que alguns de vocês estejam refletindo sobre essa perspectiva. Mas todos esses conteúdos que eu estou trazendo aqui, eles são baseados nos estudos da psicanálise de gestação, parto e nascimento. Eu não sei se vocês sabem, tem uma linha na psicologia e na própria psicanálise, que é a linha que eu atuo, que é voltada para cuidar de bebês, cuidar da saúde mental de bebês. A gente começa a cuidar da saúde mental de um bebê desde a gestação. E isso se estende, pode se estender, deve se estender durante todo o período de adaptação dele ao mundo, sobretudo na primeira infância. Eu não vou entrar nesse tema hoje, porque é o tema da nossa live da próxima quinta-feira, mas a estruturação psíquica de um bebê, ela é a base para uma vida de saúde em todos os aspectos, não apenas saúde mental, como se saúde mental fosse pouca coisa, mas não é. Eu vou tomar aqui um gole de água, tá? Para a gente continuar falando sobre esse assunto. Eu estou aqui sem relógio, sem nada. Esqueci até de ligar o computador. Mas, por favor, alguém vai me dando aí o spoiler em relação à hora, para o Instagram não me derrubar. Eu acho que a gente ainda tem um bom tempo. Vamos lá aqui responder uma pergunta antes de dar sequência ao conteúdo. Para uma mulher que não se sente segura para ter um parto normal por medo, como lidar com isso? Vamos lá. O momento do parto é um momento para o qual, fisiologicamente, todas as mulheres estão preparadas. Por que eu digo isso? Eu vou explicar. A gente vai chegar, a gente vai falar sobre intercorrências, mas vamos com calma para vocês entenderem a minha lógica. Uma mulher tem todas as células do seu corpo feminino. A gente não precisa ensinar nada para o nosso corpo, para que as nossas células cresçam, se multipliquem. Todos os nossos órgãos internos se acomodem para recebermos um bebê durante a gestação, certo? A gente não precisa ensinar nada para o nosso corpo. O trabalho de parto ele é quase sempre involuntário, a não ser que aconteçam condições específicas de saúde que precisem antecipar um parto ou que inibam que esse processo aconteça. Esses são casos especiais. Do ponto de vista geral, o corpo da mulher tem todo o potencial feminino para gerar, parir e amamentar. Mas existem muitas coisas que permeiam esse processo. Esse é o nosso potencial biológico. Contudo, nós não somos somente corpo, nós somos inundados por inúmeros elementos. E tem uma coisa muito forte em relação ao parto que se chamam crenças. Crenças limitadoras, crenças que nos colocam num lugar diferente daquele em que nós devemos estar. Gente, existe na história do mundo, não estou falando na história do Brasil não, isso aqui é um dado de saúde pública. Existe na história do mundo uma quantidade muito grande de mortalidade materna. Quando a gente pensa em mortalidade materna, se você for conversar com sua mãe, com sua avó, bisavó, a gente sabe que toda família tem geralmente uma história de uma mãe, uma tia que morreu de parto, que morreu logo após o parto, que teve um filho que nasceu morto, que passou por sucessivos abortos. E ficou muito marcado na história de algumas famílias a questão de que parto é um ambiente inseguro, que o parto é um momento em que uma tragédia pode acontecer. E pode mesmo, tá? Acontece. A gente não fala sobre isso, mas acontece. E ainda hoje, com todo o esforço mundial para que as condições de parto se tornem cada vez mais seguras, ainda existem mulheres que morrem de parto. E existem bebês que morrem logo após o parto, ou pouco antes de nascer. Então, ainda que a gente não fale sobre isso cotidianamente, isso cria interditos de linguagem, e olha que o interdito é muito pior do que a verdade. Tem uma psicanalista que eu gosto muito, a Françoise Doutor, que ela diz: aquilo que não é dito fica privado de sentido. E é muito interessante essa fala, porque quando a gente passa por uma tragédia familiar,
Isso é um assunto que quase sempre ele é evitado. Porém, quando a gente evita um assunto que a gente não conhece, ele fica na ordem do imaginário. E no imaginário cabe qualquer coisa, as piores coisas. E quando a gente fala abertamente sobre um assunto, por mais doloroso que a gente seja, a gente consegue tangenciar, ele tem começo, meio e fim. E aí a gente se sente até mais seguro para tomar os cuidados necessários para prevenir algumas situações. A mortalidade materna, a mortalidade infantil, é uma coisa da ordem desse imaginário coletivo e que ela ainda é muito forte. Existem também outras crenças. Tem uma que eu acho terrível, que é uma das que eu tento mais combater, que é aquela que é mãe no parto sente dor. Gente, isso é terrível. Como se o nascimento, a maternidade, já viesse crucificada, sabe? Já viesse com aquele carimbo. Ó, até para ser mãe, tu tem que passar por uma transição aí, pautada na dor, pautada nas coisas da ordem do terrível. Isso é muito, muito profundo na cultura da gente. Talvez vocês nunca tenham refletido sobre isso. Mas se vocês começarem a perguntar na família de vocês, entre os conhecidos de vocês, vão surgir muitas histórias que muitas vezes justificam um comportamento evitativo fortemente. A gente tem que avaliar essa mãe, como é que estão as condições dela, porque às vezes o medo do parto é um medo real, balizado por problemas de saúde que essa mulher vem a ter. Se é uma mulher que ela vem do histórico de hipertensão, se é uma mulher que tem alguns agravamentos do ponto de vista físico, às vezes uma trombofilia, está fazendo uso de um anticoagulante, então sabe que um parto inesperado pode ser prejudicial para ela, para o bebê, a gente tem ali uma condição de medo real, baseada em dados reais. E aí a gente vai usar técnica, minha gente, muita técnica, para fazer com que esses medos, eles não podem ser apagados, mas que a mulher possa aprender a se preocupar com isso de uma forma que não seja disfuncional, nem para ela, nem para o bebê. Porque o medo do parto, o medo na gestação, se ele é escalonado, se ele chega a atingir momentos de disfunção, ele pode trazer inúmeros prejuízos, inclusive um parto prematuro, tá? Eu espero ter respondido sua pergunta. Qualquer coisa, qualquer detalhe que ficou faltando, manda aí, que eu vou seguir a minha sequência de conteúdo. Eu já sei que estamos em torno das 8h30, então temos pelo menos, no mínimo, aí mais meia hora de tempo para poder continuar conversando sobre esse assunto. Gente, as mulheres hoje, elas têm muito questionamento em relação à via de parto. Esse é um assunto que a gente não pode se furtar de falar aqui. O Brasil foi um dos países campeões no uso de cesarianas como via de parto. Existem inúmeras críticas, eu não vou mergulhar nessa seara, mas o fato é que nós vemos há alguns anos um movimento muito forte de revalorização, de exaltação importante, do qual eu apoio, em relação ao parto normal. E aí algumas mulheres, elas sofrem muito, se elas não conseguirem ter um parto normal. Sendo que o parto, uma das coisas que leva muito o medo do parto, a insegurança para o parto, é que o parto é uma das poucas coisas na vida da gente que nós temos a clareza que é da ordem do imprevisível. Porque tudo na vida da gente é imprevisível. A gente acha que tem controle sobre tudo. Eu estou aqui conversando com vocês, fazendo essa live. Se a luz apagar, se a energia faltar, o que eu posso fazer? A gente não tem como mensurar essas coisas. E a gente tenta se cercar de formas na nossa vida de ir agregando o controle para nos sentirmos muito mais seguros e sobreviver. Mas o parto é uma das poucas coisas na vida que a gente sabe que é da ordem do imprevisível. E o que é que isso quer dizer? Eu já recebi inúmeras mulheres na clínica que estavam com parto normal, planejado, já tinham se organizado, contratado doula, estava tudo certinho. Aí vai fazer aquela última ultrassonografia para levar para o médico e esperar o trabalho de parto começar. E aí quando chega na consulta, surge ali uma novidade, uma intercorrência, e o médico diz, olha, vai para o hospital agora,
que o seu parto precisou, vai precisar ser antecipado. E às vezes é coisa de 1 dia, 2 dias, mas o impacto daquela mudança da via de parto gera um desconforto emocional que traz muito sofrimento para a mulher, que pode inclusive ser gatilho com o adoecimento. E o que é importante a gente aqui desmistificar? A melhor via de parto, minha gente, é aquela que é possível e segura para você e seu bebê. Eu acho muito bacana o parto normal. Eu acho que é muito bom, tanto para a mãe quanto para o bebê, em inúmeros aspectos. Um bebê que passa por parto normal, ele tem uma participação ativa na sua chegada. Esse movimento das contrações que a gente estava falando, de expulsão do bebê, isso tudo faz com que a criança traga ali uma memória. Veja que memória. Eu fui capaz de vencer aquele primeiro momento. Eu participei, eu empreguei a minha força, eu estava ali junto com a minha mãe, participando ativamente daquele momento. A gente se lembrar disso de jeito nenhum, a gente não lembra com essa cognição aqui, tá? Mas fica um registro no nosso inconsciente, um registro possibilitador de força, de vitória. Eu venci essa primeira etapa e olha que é um baita de um desafio, tá? O parto cesariana, ele pode promover outros registros. O registro de uma mãe que foi numa emergência ali e fez aquele parto com muito medo. Essa descarga de medo chega para a criança. Ou ainda um registro de não ter vivenciado essa força nesse momento primário. Mas a melhor via de parto, gente, é aquela via que é possível. A gente tem que deixar de construir essa ideia de que o parto humanizado é apenas o parto normal. Por que é importante dizer isso? Porque o parto cesariano, ele tem uma função extremamente importante na saúde pública. E quando acontece uma situação como essa, ele tem a função de salvar, muitas vezes, a vida da mãe dessa criança. Como é que uma criança que chega ao mundo com segurança, ela pode dizer que essa via de parto não deu certo? Ela foi menor, ela foi equivocada. E eu até compartilho um pouco da minha experiência pessoal com vocês, minha experiência como mãe. Os meus 2 partos foram por via cesariana. Quem me conhece, quem me segue aqui há algum tempinho já, sabe que eu tenho alguns problemas de saúde e minhas gestações sempre foram de alto risco, foram muito judiadas. E eu tive 2 partos lindos, incríveis e humanizados, porque a equipe médica que cuidou de mim é uma equipe de profissionais fantásticos, que me deram muita segurança, que me deram todo o apoio que eu precisava, para que meus filhos chegassem ao mundo com segurança, com tranquilidade e com muito amor. Sabe, assim, foram momentos inesquecíveis, lindos, tenho memórias fantásticas disso. E é o que foi possível para mim. E às vezes é o que é possível para muita gente. O que é possível para você é motivo de felicidade. Foi a via de parto que aconteceu, que trouxe você, filho, segurança para o mundo. E tá tudo certo, tá? Tá com dificuldade em lidar com isso? Traz para a terapia, que existem muitas formas de ressignificar essa situação aí, tanto para a mãe quanto para o próprio bebê. Deixa eu dar uma pausavinha somente para ver uma pergunta, vamos lá. Quando o primeiro parto foi traumático, como melhorar esse trauma para enfrentar uma segunda gestação? Muito bom a gente tentar fazer um recorte aqui. Veja que assunto interessante, que pergunta interessante. Cada parto é único. Muitas mulheres têm problema de saúde em uma das gestações e não tem na outra. Às vezes tem na primeira e não tem na segunda. Cada contexto da mulher grávida é diferente. Cada parto é único. Mas quando eu tenho uma primeira experiência traumática, eu fico com o registro de tudo que eu vivi que foi ruim. Então, o que acontece? Eu já vou para aquela segunda gestação com medo de uma experiência prévia. Deixa eu tomar água antes que a voz fale, então. E por mais que cognitivamente eu entenda que a minha segunda experiência possa ser diferente, o registro de medo, o registro traumático que fica impregnado no meu corpo,
ele é mais forte do que a minha cognição. Então, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Gente, uma live como essa, ela sensibiliza, ela traz reflexões, ela convida vocês a uma nova forma de pensar. Mas, às vezes, muitas vezes, não é suficiente para a reversão de casos onde o registro do trauma ficou mais marcado. Para isso, a gente precisa de tratamento. E o tratamento é feito no setting clínico, na psicoterapia, onde a gente vai focar com essa mãe a questão da gestação, a gestação saudável, a gestação com bem-estar, e vai tentar ressignificar aquela experiência para que ela possa viver a segunda gestação com toda a potência, com toda a segurança, com toda a tranquilidade que ela merece. A psicoterapia não é um portal mágico. Eu não tenho aqui uma forma, não posso vender essa ilusão de que venha para a terapia e você vai esquecer todos os seus problemas. Não é esse o objetivo da psicoterapia. A gente não tem como desmontar uma experiência que foi sofrida, que foi negativa. A gente tem como utilizar técnicas, muitos recursos, para que essa experiência traumática possa ser percebida por você sobre um outro viés. Se a pessoa se permitir vivenciar tudo isso, essa segunda gestação, de uma forma mais amena, olhando no que ficou para trás, entendendo que ela deu conta com os recursos que ela tinha, mas que hoje ela tem outros recursos e pode dar conta de outra forma, é uma oportunidade de superação, não apenas para a gestação, não apenas para esse bebê que vai chegar, mas é uma oportunidade de ressignificação para a própria vida. Tá? Deixo vocês pensando nisso. Legal, eu me vi numa situação semelhante, queria que o parto normal e precisei de uma cesárea. Gente, isso é tão comum. Essa questão, eu já atendi muitos casos em que as mulheres passam por isso e a sensação de impotência que elas trazem é muito grande. Mas essa impotência, ela quase sempre está ligada a essa crença, essa terrível crença de que apenas o parto normal legitima a experiência materna, tá? A experiência materna ela é legitimada de inúmeras outras formas. E essa cobrança social em torno disso, ela é muito ruim, porque no lugar de agregar e fortalecer essa mãe, só fragiliza, principalmente num momento muito delicado que é o puerpério. Então, vamos lá. A gente está quase terminando o conteúdo que eu tinha separado para trazer para vocês. E para a gente concluir essa análise toda sobre meu parto, minha história, via de parto, tem algumas coisas que eu sempre oriento minhas clientes e que eu vou compartilhar agora com vocês para poder tornar o momento do parto um momento mais salutar. Um momento em que o medo ele possa ser diminuído em detrimento da felicidade da chegada. A gente passa 8, 9 meses gestando um filho e fazendo um grande investimento afetivo nele. O momento do parto coloca a mulher numa posição muito vulnerável, em certa medida até um pouco regredida emocionalmente. Remete fortemente ao momento do próprio nascimento, tá? Aquelas memórias que a gente não lembra, mas que ficam guardadas. E muitas vezes o momento do parto não é o momento que a mulher deseja. E hoje existe muita glamourização em torno do parto. O parto só é parto se a mulher for para um hospital, fizer uma maquiagem, fizer um ensaio fotográfico, tiver isso, tiver aquilo. E a gente sabe que esse é um momento tão íntimo, que menos, muitas vezes, é mais. O momento do parto é o momento da chegada do seu filho. Tendo esse objetivo, as outras coisas se tornam menores. É lógico que você precisa ter uma equipe médica que lhe dê a segurança que você precisa. Dependendo do contexto, você pode precisar passar por um procedimento cirúrgico. Mas o momento do parto é o momento desse encontro físico entre mãe e bebê. O momento em que no espaço de um instante, aquele bebê que você passou 9 meses carregando na barriga, chega nos seus braços.
Então, afirmações positivas para o parto tem uma potência muito interessante. É lógico que essa potência ela é construída durante a gestação. Não adianta pegar uma mãe fragilizada, apavorada e colocar ela para fazer afirmação positiva, porque isso vai ter um efeito. Mas esse efeito pode e deve ser potencializado no decorrer da gestação. Então, se sentir segura, o meu corpo tem condições de passar por isso. Eu estou feliz com a chegada do meu filho. Eu confio no meu potencial feminino. Eu sou uma mulher capaz de trazer um filho ao mundo. Assim como minha mãe me trouxe ao mundo, como minha avó trouxe toda a minha ancestralidade feminina. A conexão com a ancestralidade feminina ajuda muito a fortalecer essa mulher para esse momento desafiador. A dor do parto, minha gente, é uma coisa muito controversa. Existem mulheres que entram no parto e elas vivem aquilo, as contrações elas são sentidas, mas elas não são doloridas. Tem um vídeo no YouTube que depois vocês podem colocar, que é como, meu Deus, parto sorrindo, alguma coisa assim. Eu posso procurar e colocar nos stories para vocês depois, que mostra vídeos de mulheres que têm. Então, assim, não é um emio, mas a tensão em torno do parto, ela dói muito mais, muitas vezes, do que o próprio parto. Um parto bem assistido, ele tem tudo para não trazer para você essas dores insuportáveis, essas dores aí da ordem do absurdo, do impossível de ser sustentado. Outra coisa importante para o momento do parto, tá? Não esqueçam de que o protagonista do parto é o bebê que está chegando. A mãe também é protagonista, mas a mãe ela está mais segura do que está acontecendo do que o bebê. Então vamos receber esse bebê, vamos acolher esse bebê com muito respeito e evitar o máximo possível questões intrusivas para esse bebê. Então o bebezinho nasceu, vamos cuidar desse bebê, vamos resguardá-lo. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é o assunto da live de quinta-feira, que é uma continuidade de conteúdos em relação a isso que a gente está falando hoje. Mas vamos respeitar o momento dessa mãe, desse bebê, a necessidade de recolhimento, a necessidade de descanso. Vamos investir numa atitude acolhedora, se você é avó, irmã, marido de uma mulher que acabou de ter bebê. Tenha muito respeito com esse momento. A celebração da chegada desse filho pode ficar por um momento mais oportuno. O pós-parto é para a recuperação física e psíquica dessa família, tá? Dessa mãe, desse bebê, desse pai e dessa família que esteve aí fortemente envolvida com a chegada, com o momento do nascimento dessa criança. Na medida da possibilidade de cada um, procurem uma equipe médica que lhe passe segurança. Existem excelentes profissionais que podem ajudá-lo. Isso faz total diferença no momento do parto, tá? Você tá com uma equipe que te passa essa segurança, que te passa essa tranquilidade de que está com você, enxergando para além do procedimento que vai ser feito, mas lhe enxergando como pessoa e cuidando de você e do seu filho com respeito e com carinho que cada um merece. E a última coisa para dizer para vocês em relação ao parto é que não se cobrem, não se culpem, não se sintam pressionadas se o parto de vocês for um parto que tenha registros negativos. Se for um parto mais traumático, se for um parto permeado de medo, de risco de vida, de dor, por mais que essas impressões elas sejam sentidas pelo bebê, é possível ressignificá-las para o filho de cada de vocês, para os nossos filhos, através de acompanhamento seguro, tá? Não precisa necessariamente fazer um tratamento emocional nessa criança, mas existem algumas orientações importantes que podem ajustar as marcas, as eventuais marcas que ficarem negativas num momento como esse. Para uma mãe que passa por um parto traumático, muitas vezes isso é gatilho de adoecimento. Não é que ela adoeceu porque teve um parto ruim, não é. Mas se ela já vem numa condição de vulnerabilidade prévia,
Um parto difícil, um parto que ela registrou como ameaçador, ainda que não tenha sido do ponto de vista objetivo tão ameaçador assim, mas se a mulher teve esse registro dentro dela, pode ser um gatilho para um pico de ansiedade, para uma depressão, para pontos fortes de estresse. Então, esses casos, eles não devem ser negligenciados. Se você, depois do seu parto, está chorando muito, está com muita labilidade emocional, tem hora que eu estou triste, tem hora que eu estou feliz, choro muito, estou com medo, não durmo, estou me sentindo muito diferente, muito mobilizada emocionalmente do que habitualmente me sentiria, procure ajuda, gente, uma avaliação psicológica, uma orientação psicológica, mesmo uma psicoterapia. Faz uma diferença muito grande na qualidade de maternidade que uma mulher pode ter, que uma família pode ter, porque uma mãe adoecida, ela não está doente sozinha, ela acaba reverberando aquele adoecimento em todo o núcleo familiar, principalmente no bebê. Então, vamos sair dessa atitude de passividade, de medo, de achar que maternidade é martírio. A maternidade tem momentos, inúmeros momentos desafiadores, mas ela não é conjugada com sofrimento psíquico, ela não deve ser. Se você percebe uma coisa diferente em você, se você conhece uma mulher que está grávida, que você percebe que ela está passando por um sofrimento muito potencializado, encaminhe ela para ajuda, encaminhe ela para o tratamento, encoraje, fortaleça, para que essa pessoa não tenha vergonha, que ela está procurando ali um momento de autocuidado, um momento importante para ser a melhor mãe que ela pode, ter a melhor experiência materna que ela merece. Gente, eu não sei se vocês têm mais perguntas, eu continuo aqui sem noção da hora, tá? Se alguém puder me atualizar de novo. Eu estou aqui sem relógio, computador desligado. Eu vim fazer essa live para vocês com muito carinho. Esse momento, esse tema do parto é um tema muito caro para mim. É um tema que eu acho que é um dos mais mobilizadores de emoção dentro da experiência toda da maternidade e que tem impactos muito profundos na vida de todos nós. Eu quero concluir dizendo que uma live como essa, embora a gente tenha falado aqui de conteúdos muito pessoais, não substitui psicoterapia, não substitui supervisão para algum profissional da área de saúde mental que esteja aqui, que ela tem um papel de agregar conteúdos a vocês, mas principalmente de plantar uma semente de reflexão para que a gente consiga enxergar as experiências perinatais, as experiências em torno do gestado, nascer, de uma forma mais consciente. Quando a gente entende todo o papel do nascimento na nossa vida, a gente consegue se colocar numa posição muito mais consciente em relação aos próximos nascimentos. O nascer é uma das experiências mais profundas que um ser humano conhece ao longo da vida. Não é a primeira experiência, mas é uma das mais significativas. E todos nós, enquanto sociedade, temos um papel no nascer, mesmo que não sejamos nós as protagonistas desse processo. Mas quando a gente trabalha essas informações com outras mulheres, quando a gente encoraja, quando a gente estimula a mulher a olhar para a sua saúde mental na gestação, a gente está trazendo uma contribuição muito positiva para a sociedade. Agora, em maio, nós vivenciamos o Maio Furtacô, que é uma campanha de saúde mental materna. Em algum momento eu vou fazer uma live somente sobre isso. E a gente vai construindo, semeando uma sociedade mais saudável do ponto de vista de saúde geral para todos, saúde física, mental, espiritual, em todos os aspectos. O tema da próxima live é os primeiros 30 dias do bebê. Gente, esse é um tema que para mim também é um tema muito importante. É onde a gente vai dar continuidade ao banho de palavras, que vai ter uma função cada vez mais importante, estruturante para esse bebê. E a gente vai falar sobre um contexto favorável. Qual é o contexto mais favorável para você receber seu filho após o nascimento?
contexto favorável do ponto de vista de salvaguardar o bom desenvolvimento do bebê, ajudá-lo a uma boa adaptação ao mundo e ajudar também essa mãe na consolidação da sua identidade materna, porque a gestante já é mãe, mas quando o bebê nasce, ela é convocada a viver uma quantidade de desafios muito maior. E desta convocação a ser mãe, ela precisa estar muito conectada com seu filho. E às vezes essa conexão, ela não é tão fácil, ela não é tão fluida, ela não é tão romântica como a gente imagina. Mas eu vou parar de dar spoiler. Fica para a próxima quinta-feira, então, a gente tem um encontro marcado para falar sobre essa questão dos primeiros 30 dias do bebê, com vista dessa adaptação positiva para a mãe, para o bebê, para a família. Eu quero agradecer a presença de vocês nessa live, a essa interação, a essa participação, que vocês possam multiplicar esses conteúdos, multiplicar essas informações, mandem para todo mundo que vocês conhecem. Essas lives, elas têm conteúdos específicos na área perinatal, mas eu sempre estou convocando vocês a entenderem que o universo perinatal faz parte da vida de todos nós, independente da idade, porque todos nós já passamos por isso. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos nós já passamos pela experiência, ou de gestar ou de ser gestados, de nascer, de nos desenvolver. Então esse é um conteúdo que contribui para a saúde mental, não apenas desse universo circunscrito, mas de toda uma sociedade. Um abraço, gente, boa noite e até quinta-feira.